Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar. Pra quem fala assim, TF, tá falando baixo. Hoje realmente tô falando baixo, que eu tô no ônibus aqui. Eu tô aqui no terminal Alvorada, voltando pra casa depois de um dia longo em relação ao podcast Resenha com TF, onde eu gravei 2 episódios, né? Gravei o primeiro com o Marcos Uchoa, depois com o Paulo Turra, vejam lá, bem bacanas. Vamos falar sobre Botafogo. Primeiramente quero comentar sobre Igor Jesus, né? Hoje, no período que eu estava no podcast, surgiu uma informação, né, de que o Botafogo não tinha pago os valores pelo Igor Jesus e, inclusive, o empresário chegou a falar que a negociação não poderia acontecer. E hoje, inclusive, o empresário do jogador chegou a falar com a Rádio Itatiaia de que a tendência era que o vínculo fosse rompido e tal, ao atacante, que tem pré-contrato assinado com o Botafogo, e chegará no clube, né, no mês de julho, né, depois do final do seu vínculo com a equipe do Al-Shabaab, né, se não me engano, Al-Shabaab, a equipe que ele joga dos Emirados Árabes, para ele fazer parte do elenco do Botafogo para o segundo semestre desse ano de 2024, né? Ele viria para ser uma reserva do Tiquinho Soares. O próprio GE também trouxe uma informação de que haviam sim atrasos, mas o Botafogo quitou hoje um atraso de 25 dias e a partir de 10 dias de atraso você poderia ter o rompimento unilateral do contrato, mas isso não foi feito, e o Botafogo garante que está tudo certo em relação ao jogador, ao centroavante, que deve vestir a camisa, né? O pré-contrato está assinado, mas segundo pessoas do Botafogo não existe nenhum risco dele não vestir a camisa do nosso clube. Mas aí entra aquele X a questão: o que deve ter acontecido? Provavelmente o jogador deve ter recebido, o empresário do jogador deve ter recebido uma proposta maior, e como o Botafogo não cumpriu a sua parte, deixando bem claro, né, que você teve um atraso, então você abre um precedente. Se você não tem atraso, você não abre precedente. Você teve um atraso, o jogador, o empresário do jogador, através desse atraso, deve ter, tem uma brecha aqui contratual para aproveitar uma proposta que está chegando, e vamos ver o que vai acontecer. Talvez isso tenha acontecido em relação ao jogador, em relação a esse atleta que é um bom jogador, é um jogador que pode realmente até mesmo brigar pela titularidade do nosso time, mas o empresário viu essa oportunidade e, claro, usou, né, uma maneira de vazar essa informação no dia de hoje para que o Botafogo até mesmo se posicionasse e fizesse o pagamento. Tá errado, o Botafogo tá errado nessa. Você atrasou, e quem tá atrasado tá errado, né? O empresário, ele tá jogando o jogo e não está errado. Só para vocês terem uma ideia como que o Igor Jesus é um jogador que hoje está valorizado. Até mesmo o Botafogo, que é um time que o jogador ainda nem atuou, tem recebido sondagens por esse atleta. Ele nem vestiu a camisa do Botafogo, mas parece que tudo foi resolvido. Esse pagamento, né, refere-se a luvas do jogador e também a comissão do empresário, né? A gente tem esses pagamentos que são feitos, ainda mais com um atleta que está sem contrato, né, que o Botafogo pegou livre no mercado, e a partir do momento que você pega um jogador livre no mercado, você tem todos esses pontos que precisam ser pagos, né? Já que você não paga nada para a equipe que o jogador veio, você tem que pagar diretamente para o atleta e para o empresário do jogador. Então, esses são os pontos do Igor Jesus. Parece que a situação foi contornada, o Botafogo está tranquilo, o Botafogo não acha que vai acontecer nada em relação ao jogador, acha que está tudo certinho, que ele vai vestir a nossa camisa. O empresário deu uma declaração um pouco mais cedo para a Rádio Itatiaia falando que a tendência era do rompimento contratual, mas eu não acredito que aconteça esse extremo. Mas o Botafogo tem que começar a tomar cuidado a respeito desses pontos, né, de vínculos, de pagamentos em atraso, porque hoje, até mesmo pela situação do Textor e essas questões que estão acontecendo, a gente acaba virando alvo de qualquer coisa, né? Então é bom tomar cuidado em relação ao Igor Jesus ou a qualquer outro jogador. Surgiu recentemente a situação do São Paulo, que o Botafogo tem que acertar logo, com o Tietê, a situação do Tietê, né? Então, assim, é bom, né? Não é bom você ter problemas. Claro, existe fluxo de caixa, às vezes o dinheiro não entra no período certo no caixa do Botafogo, a grana vinda da SAF, né, para a SAF, no caso da Igor para a SAF. Então você tem que ter alguns cuidados, mas isso não pode ser uma frequente dentro do Botafogo, não pode mesmo.
Se você quer cobrar, você tem que estar totalmente correto. Então é bom que o Botafogo sempre se ajuste em relação a isso. Quero falar, deixa o like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp, é muito importante para o canal deste careca que vos fala. Eu quero conversar com vocês também agora em relação ao Eduardo. Ontem a atuação do camisa 33 foi muito ruim. E talvez com a chegada do técnico Arthur Jorge, você tenha o Eduardo como uma incógnita, até mesmo na maneira de jogo que o técnico português gosta, né? De você ter linhas altas, e aquilo que eu venho falando com os amigos do canal há algum tempo, com o Eduardo, opa, que ficou na frente da câmera, com o Eduardo e Tiquinho, eu acho muito complicado você jogar com as suas linhas altas, né? Porque são dois jogadores que não pegam ali na frente e você sobrecarrega o meio campo e você vai se perder. Então, além de tentar retomar o futebol do Eduardo, com a maneira que o técnico atuou em Portugal, né? A gente não sabe como ele vai atuar aqui no nosso clube, mas a maneira que ele atuou em Portugal com as linhas altas, eu acho que é um risco muito grande você ter dois jogadores que não são rápidos, sendo os atletas responsáveis por uma marcação em cima. E o Eduardo, tecnicamente, neste ano segue jogando mal. Ano passado termina a temporada em baixa. Esse ano parecia que iria retomar o futebol muito após a partida contra o Vasco, né? Apesar da derrota do Botafogo, você tem, para apagar a luz do ônibus aqui, acendi uma luzinha aqui só para ficar mais ou menos, você teve o Eduardo evoluindo em relação a aquele jogo contra o Vasco da Gama, mas não conseguiu ter uma sequência muito grande, né? E o Eduardo hoje, para mim, é o elo fraco do meio campo do Alvinegro, né? E ontem, consequentemente, você teve um jogador que caiu muito de produção, que não conseguiu criar, não conseguiu ser efetivo dentro de campo. E no meu entender, se eu sou técnico, eu mudo até mesmo o esquema do Botafogo. Enquanto o Romero não estiver bem fisicamente para brigar por uma vaga como meio armador, eu jogaria com 3 jogadores ali que são capazes de fazerem a marcação, terem aquele box to box, né? Igual hoje tem o Marlon, tem o Cauê, que são jogadores que têm essa capacidade. O próprio Tietchan também é um jogador que consegue ir e voltar, do que você ter um jogador que hoje não produz ofensivamente e não te entrega defensivamente, que é o caso do Eduardo. Então, no meu entender, o Eduardo hoje é um atleta que, se não produz ofensivamente, é melhor você deixá-lo no banco de reservas. É melhor você não ter o Eduardo como uma peça importante no seu time, porque ele não produz um futebol hoje para ser essa peça. Mas eu quero saber as opiniões de vocês aqui embaixo. Tamo juntos, desculpem a iluminação, desculpem também o áudio, mas acho que o importante são as informações. Então, Igor Jesus, é isso. O Botafogo fez o pagamento da dívida que estava em aberta, foi feito o pagamento. E que eu falei também agora há pouco, essa informação aqui, de que o jogador tem recebido até já sondagens para o Botafogo, do Botafogo. Imagina o que o empresário também não está recebendo. Tamo juntos, um abraço, fique com Deus e até 5 da manhã. Valeu!